Graça e paz, querido. Que bom que você está aqui junto conosco. Mais um módulo, mais uma matéria da Rede de Ensino Instituto Jáfia, que você pode agora estudar aí nas plataformas. Uma bênção de Deus, aonde você pode fazer teologia adequando dentro do seu espaço, dentro do seu horário e na sua casa, no conforto da sua casa ou até no escritório. É um tempo bom, aonde você pode adquirir todas as matérias de teologia que estão entrando aí na plataforma e você pode também ser um afiliado, divulgador das nossas plataformas, das nossas matérias ou dos módulos, né? Serão ao todo 72 módulos, uma grande bênção de Deus, você poder aí ter o curso completo de teologia para a honra e glória do Senhor, aí numa qualidade boa, onde você pode aprender cada vez mais da palavra de Deus. E a palavra de Deus que nos diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Como é bom nós termos aí essa tecnologia, termos aí a disponibilidade de podermos ouvir a palavra de Deus quantas vezes nós quisermos e voltar e ouvir as aulas. Assim são nas aulas que já foram gravadas também. Se você ainda não adquiriu as primeiras matérias, os primeiros módulos, adquira Como Estudar a Bíblia, Pedras Fundamentais 1, Pedras Fundamentais 2, Pedras Fundamentais 3, que aula tremenda, que aula maravilhosa. Pedras 2, Doutrina dos Batismos, foi maravilhoso nós podermos explicar aqui os 7 batismos, aonde você pode ter o crescimento, ter aí o fundamento para crescer aí no amor, na palavra, no conhecimento do Senhor. Pedras 3, onde nós falamos a importância da imposição de mãos. Além disso, também estivemos falando sobre ressurreição de mortos, né? Uma grande dúvida, um grande questionamento, ou seja, todo mundo querendo saber aonde vão os mortos, aonde ficam os mortos, e aí, na verdade, nós falamos da divisão corpo, alma e espírito. Essa é a Pedras 3, ressurreição de mortos, e além dessa parte nós também trabalhamos sobre juízo eterno. Que coisa tremenda! Deus Pai vai dar ao Filho a honra de julgar o juízo final, tanto os salvos quanto os ímpios, tanto uns que ressuscitam para a vida eterna e outros que vão ressuscitar para a condenação e vergonha eterna. E hoje nós vamos estar falando sobre o módulo 5, realidades da nova criatura, realidades da nova criação, a importância de nós sabermos quem verdadeiramente somos em Cristo, a importância de nós observarmos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, o que a sua salvação cooperou para nós, ele nos regenerou, ele nos resgatou. Hoje nós temos uma nova realidade, o Espírito estava afastado, separado, hoje nós temos aí o Espírito Santo de Deus habitando no nosso espírito. E eu gostaria de começar com o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Paulo diz aos irmãos de Colosso: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, cheio do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha que coisa tremenda! Logo, logo a gente vai gravar aí uma aula, né? Falando sobre o quociente espiritual, né? Até então nós só tínhamos aí o quociente emocional e o QI, quociente de inteligência, né? Mas agora a própria ciência já reconhece aí o quociente espiritual e Paulo está nos dizendo aqui aos irmãos de Colosso: por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Paulo nos fala que desde o dia que ele ouviu falar, ele ora por esse povo, ele ora por essa igreja, ele ora pelos irmãos de Colosso, e nós percebemos que era costume dele, ele fazia isso com todas as igrejas que ele conhecia, todos os líderes, pastores que ele conhecia, para todos os lugares em que a igreja enviava ele sempre continuava orando, clamando, e também mandava uma carta orando por eles, né? Ele pede que eles sejam cheios do conhecimento da vontade do Senhor, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Nessa matéria nós vamos tratar de coisas que já são realidades. Por isso que a matéria se chama Realidades da Nova Criação. Coisas que Jesus já conquistou
na cruz do Calvário, né? Existem coisas que, na verdade, ainda são promessa. Há uma grande diferença de promessa e realidade. Muitas vezes nós aceitamos a Jesus, já nascemos de novo, mas nós ainda não entendemos o que nos pertence, qual é a nossa realidade hoje. Ainda não sabemos os nossos direitos da nossa vida cristã. Então fica uma pergunta no ar sempre, né? Qual a diferença de realidade e promessa? Realidade e promessa. Promessas, na verdade, nunca não é o mesmo que realidade. Muitas vezes não recebemos tudo o que já nos pertence. Por quê? Por não compreendermos essa grande diferença. Promessa é algo que ainda vai acontecer. Promessa sempre aponta para o futuro, por isso que é uma promessa apontando para o futuro e fala o que o Senhor fará por nós no futuro. Ou seja, nós temos uma realidade hoje, mas temos aí também uma promessa no futuro. É certo que Jesus virá nas nuvens em glória, que a trombeta vai soar e todos aqueles que estiverem ouvindo o som da trombeta subirão. Isso é uma promessa. Agora, e a realidade? Né? Promessa sempre se relaciona para o futuro e ainda assim nós podemos dividir a promessa em dois grupos. Podemos dividir em promessas incondicionais e podemos dividir em promessas condicionais, ou seja, promessas incondicionais. Deus prometeu e vai acontecer. Isso é incondicional, você creia ou não creia, é certo que Jesus virá. Então isso não é uma promessa condicional à tua crença, à tua fé, à tua vida. Não, Deus prometeu e vai acontecer com a minha fé ou sem a minha fé, com a minha oração ou sem a minha oração, vai acontecer algumas promessas incondicionais. Então, uma delas, a maior, Jesus prometeu que ele virá. Então, com a minha fé ou sem a minha fé, é certo que ele voltará. E a própria palavra nos diz, quando porventura vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra, né? Bem-aventurado aquele que achar crendo, bem-aventurado aquele que achar perseverando. Então, independente da minha posição, essa é uma promessa incondicional. Agora tem outro fator. Eu posso ficar orando e orando, jejuando hoje, pedindo para o Senhor voltar hoje, voltar agora, voltar nesse exato instante, mas na verdade isso não vai mudar o tempo determinado de Deus. Isso na verdade não vai alterar aquilo que Deus já estabeleceu. Então essa promessa, ela é incondicional à vontade do homem. Não depende de oração, não depende de fé, não depende daquilo que você faça, é uma promessa incondicional. Por outro lado, existem promessas condicionais. Promessas condicionais, a palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas e todas elas têm a condicional se. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então nós vemos aí 6 condições para 3 tipos de respostas. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí nós vemos então 6 condições, né? Ela é condicional a algo que você tem que fazer. Eu posso pedir o que eu quiser se estiver de acordo com a palavra de Deus. O próprio Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então, uma condição dupla. Eu tenho que estar em Cristo e as palavras de Cristo têm que estar em mim. Então, nessa condição dupla, nós vemos aí que é uma promessa condicional. Se vós estiverdes em mim, se eu não estou em Cristo, não tem como eu receber. Se a palavra de Cristo não está em mim, não tem como ela se cumprir. Agora, se tem uma condição a cumprir, depois de haver desfeito tudo, possais alcançar a promessa. Então a importância de nós entendermos promessas condicionais depende daquilo que Deus me ordenou fazer, depende daquilo que o Senhor falou no meu coração. Assim também como os personagens bíblicos. O Senhor falou para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Deus nunca iria revelar qual terra seria se ele não saísse. Primeiro ele tinha que cumprir a condição de sair. E quando ele saísse, então o Senhor revelava e o Senhor lhe mostrava. Então tudo que se trata de promessa aponta para o futuro. E apontando para o futuro, existem promessas condicionais que dependem de você, depende da tua vida de santidade,
depende da tua fé, depende da tua atitude, e existem as promessas incondicionais que independem da tua vida, independem da igreja, são promessas que, na verdade, Deus já estabeleceu e Deus já tem o tempo certo e o inferno, queira ou não, vai se cumprir na tua vida. Agora, além de promessa, existe realidade. A nossa matéria vai tratar de realidade da nossa criação ou da nossa criatura. Ou seja, o que é realidade? Realidade é algo que já é fato. Realidade é algo que já aconteceu, que já existe. A realidade, na verdade, ela aponta para o passado e ela fala tudo aquilo que Jesus já realizou por mim lá na cruz do Calvário, tudo aquilo que ele já conquistou, tudo aquilo que ele já fez. É isso que nós vamos estudar. Realidade, o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Não tem condição, a condição é muito simples, é só eu crer, é só eu me apropriar, é só eu tomar posse, né? Porque a realidade já foi. Ele já foi para a cruz do Calvário, ele não vai ser crucificado de novo. Então está à disposição de todo pecador, todo aquele que crer com o coração e confessar com a boca será salvo. Isso é muito importante nós termos esse conceito, né? Existem vários aspectos da redenção. Redenção já é uma realidade. A redenção em Cristo Jesus, ou seja, não é uma pessoa, ele é o próprio Deus, não é uma promessa, já é uma realidade. Então é importante nós analisarmos outra coisa. Como que eu vou tomar conhecimento do que já é realidade? Conhecendo a verdade da palavra de Deus e pela fé, né? Então, pela fé, a minha fé tem que estar embasada em alguma coisa. E ela tem que estar embasada na verdade da palavra de Deus. Ela tem que estar embasada nesta verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade e nós temos que entender que, por meio dela, os ensinos e os feitos da redenção é que vão estar disponíveis a nós e que eu vou ter conhecimento. Muitas pessoas podem até ser herdeiro de uma grande herança, mas se ela não tiver conhecimento que tem uma herança em nome dela, ela nunca vai desfrutar do benefício da herança. Então, a palavra de Deus nos mostra a herança. A palavra de Deus é um testamento. Por isso que ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Em Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros com ele das bênçãos, das promessas de Abraão, ou seja, do testamento. Somos herdeiros dessa herança. Então, nós temos que tomar posse de todos os benefícios dessa redenção, tomar posse de tudo que ele fez na cruz do Calvário para conosco. Eu tenho que crer nelas e eu tenho que aprender a agir de acordo com as promessas de Deus. Em outras palavras, nós precisamos entender que a maneira como eu posso conhecer melhor aquilo que já é realidade para mim é entendendo a verdade da palavra de Deus e tomando posse dessa palavra na minha vida. À medida que eu dou ouvidos à verdade dessa palavra, à medida que eu creio e coloco em prática esta palavra, se ouvirdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. E a palavra de Deus, o próprio Jesus disse, aquele que ouve e pratica, né, edifica sua casa sobre a rocha. A importância de você colocar em prática a verdade dessa palavra. Agora, muitas pessoas não conseguem acreditar na realidade da nova criação, não conseguem acreditar na verdade das promessas de Deus que já são realidade na nossa vida, porque não acreditam na palavra, porque não creem na integridade da palavra. Então, em primeiro lugar, nós temos que trabalhar a integridade da palavra no nosso coração. Ou seja, existem muitos termos no original em grego para expressar o termo palavra. Existem diversos termos no original em grego que vão definir. Nós vamos estudar só 3. Tá? Um deles, por exemplo, é grafo. Grafo é um dos termos em grego que vai definir palavra. Palavra, grafo, grafo, palavra. Um segundo termo que nós também vamos trabalhar é logos. Logos. Logos, a tradução de logos do original grego, é palavra. E palavra é logos. E também um terceiro termo no original que se chama rema, intitulado rema. Rema também é palavra e palavra também é rema. Agora, grafo, na verdade, é a palavra escrita, ou seja, grafo é a grafia, né? Tudo que vem de grafia ou tudo que tem o sufixo grafia vem da raiz da palavra grafo, né? Datilografia,
caligrafia. Então são palavras que vêm da raiz de um registro escrito. Além do grafo existe logos. O que é logos? Logos é o próprio Jesus, Logos é a vontade de Deus, é o verbo que se fez carne, é a palavra que encarnou e veio até nós, é a vontade suprema de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele é a palavra. E rema? Rema é uma palavra específica, é uma palavra diretiva, é uma palavra pessoal, imutável. Então nós temos que entender a diferença desse termo no original grego, grafo, logos e rema. Grafo, a raiz da palavra grafia, ou seja, a escrita, o registro escrito, a grafia escrita, o texto que chegou até nós escrito no Antigo Testamento em hebraico, no Novo Testamento em grego, e na verdade para nós chegou no nosso idioma, na nossa língua, por uma tradução ele chega até nós. Então a Bíblia em grego e hebraico, ela é na verdade registrada através do grafo. Tudo que é registro escrito é grafo. Tudo que é não só a Bíblia, né? Tudo que foi registrado, tudo que foi colocado no papel, tudo que foi descrito é grafo. Os livros, a escrita, a letra, porque grafo vem a palavra grafia. Grafia significa escrita. Então é a maneira de escrever as letras, ou seja, quanto à sua forma, quanto aos sinais diacríticos, as palavras com relação às letras, né, que são empregadas, caligrafia, ortografia, tudo que fala de grafo está relacionado a algo escrito, está relacionado ao texto, está relacionado à letra. Então a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus, mas escrita pelos homens. Escrita pelos homens. João capítulo 5, versículo 39, o próprio Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo aqui, examinais o grafo, examinais o que foi escrito, o registro escrito. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas, as próprias Escrituras. Claro que enquanto Jesus estava nessa terra em carne e sangue, os 3 anos e meio do seu ministério, os 33 anos de sua vida, ele está relatando a Escritura quanto ao nosso Antigo Testamento, que para o judeu até hoje o Tanakh. Ou seja, quando ele está dizendo examinai as Escrituras, ele está dizendo, na verdade, examinai o Tanakh, examinai a Torá, examinai, na verdade, Neviim, Ketuvim, né? Então, aí a importância de você examinar a palavra que foi registrada, a palavra que foi escrita. Jesus estava falando com os religiosos, dizendo, escuta, vocês examinam as Escrituras, vocês são copistas, são escribas da lei e não conseguem me ver nelas. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e elas testificam de mim. Ainda em Mateus capítulo 22, versículo 29, Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus, mais uma vez, está dizendo agora, vocês erram porque não conhecem o que está escrito. Vocês erram porque não conhecem o grafo. Então ele chama aqui as Escrituras de grafo. Vocês erram por não conhecer o que foi registrado no Antigo Testamento e não conseguem me enxergar no Antigo Testamento. Examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim, da minha vinda, da minha vida, do meu ministério, do meu chamado. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo está escrevendo a Timóteo, ele diz, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Toda a Escritura, todo grafo divinamente inspirado é proveitoso. O apóstolo Paulo está dizendo que a Bíblia é por completo. Tudo aquilo,
toda, no original em grego, no original em hebraico, sempre aponta para o absoluto. Tudo é tudo. Não existe sinônimo para a palavra tudo. Tudo é tudo. Tenta procurar uma palavra para substituir tudo. Tudo, na verdade, são todas as coisas. Então, toda a escritura divinamente inspirado, todo grafo que foi escrito divinamente inspirado é proveitoso para ensinar, é proveitoso para redarguir, é proveitoso para corrigir, é proveitoso para instruir em justiça. Na primeira matéria, você já estudou aí como estudar a Bíblia e viu como a Bíblia chegou até nós, como eram os registros no Antigo Testamento, viu todo o processo até chegar a ser um livro nas nossas mãos, viu o códice, viu os tabletes de barro, viu todo esse procedimento. Mas tudo aquilo que foi registrado, seja no pergaminho, seja em tabletes, ou mesmo até a lei oral do Antigo Testamento, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, é útil. Para quê? Para ensinar, para redarguir. O que é redarguir? Para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar em justiça. Conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Nós só podemos conhecer a verdade através da Escritura, através do que a palavra de Deus está registrado. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Segunda Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro, o apóstolo de Jesus, o discípulo de Jesus, ele está dizendo que toda profecia que foi escrita, toda profecia da Escritura não foi produzida de vontade humana, mas, na verdade, pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Há muitos testemunhos de vitória e muitos, só de ler a palavra de Deus, só de ler o grafo, as escamas caem dos olhos e eles aceitam a Jesus, eles se convertem, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, a palavra de Deus é poderosa. Essa palavra não é qualquer texto, esse grafo é um grafo especial, porque são palavras do próprio Deus, escritas sim pelos homens, mas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas, já conheci algumas nesse nosso ministério de evangelismo, de viajar pelo Brasil inteiro, há muitas pessoas que não sabem ler, que não tiveram a oportunidade aí de aprender a ler, mas Deus deu a eles a graça de ler a palavra de Deus. Eles leem a palavra de Deus plenamente, perfeitamente, mas você coloca qualquer outra coisa nas mãos deles, eles não conseguem ler, não conseguem discernir o que está escrito. É o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que faz, pessoas que, na verdade, aprendem a ler através da Bíblia também, pessoas que aprendem através do texto bíblico. Então, Pedro está nos afirmando, nunca jamais, qualquer profecia, qualquer revelação do grafo foi dada por vontade humana, foi dada por vontade pessoal. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse texto tem sido muito mal interpretado por muitos pastores e líderes, dizendo que o Senhor não quer que você fique preso à letra, à palavra de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Aqui no texto, na verdade, quando diz a letra, ele está apontando para a lei, ou seja, ele está querendo dizer, a lei, se você for querer ser salva por ela, a lei mata. Mas no Espírito não, se você receber a graça e ter Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito vivifica. A letra sem o Espírito é morta. A letra, o texto, se o Espírito Santo não inspirar, o Espírito Santo não revelar, ou a lei, na verdade, ela pode gerar a morte, porque a lei não serve para salvar ninguém. A lei só serve para apontar que precisamos de um Salvador. Mas o Espírito não, o Espírito vivifica.
o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. Ele nos capacitou, ele nos reveste para sermos ministros de um novo pacto. Não da letra, não da lei, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Já em outra versão nos diz que nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letras, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. E uma terceira versão, ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros o seu novo contrato para salvá-los. Nós não lhe dizemos que eles precisam obedecer a todas as leis de Deus ou, então, morrer, mas lhes dizemos que há vida para eles da parte do Espírito Santo. O velho caminho, procurar ser salvo mediante a guarda dos 10 mandamentos, termina em morte. No novo caminho, o Espírito Santo lhes dá a vida. Então aqui a gente vê essa versão expandida, explicada, aonde deixa bem claro que nós procuramos ser salvos mediante a guarda do Novo Testamento, vai terminar em morte. Então a letra, a lei, os mandamentos, se quisermos ser salvos por eles, isso na verdade vai terminar em morte. A lei e os mandamentos só servem para mostrar que pela lei é impossível sermos salvos, precisamos de um Salvador. Precisamos de um substituto, de um representante que tome os nossos pecados, que por mais que venhamos nos esforçar, somos pecadores, somos falhos, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Uma outra tradução ainda nos diz assim: Deus nos qualificou para sermos administradores de uma nova aliança, a qual não se baseia em uma lei escrita, mas no Espírito, pois a lei escrita traz a morte, mas o Espírito dá a vida. Então, falando acerca do grafo, o grafo nada mais é do que o registro escrito da palavra de Deus, da profecia que Deus falou, inspirado pelo Espírito Santo, registrado pelos homens, mas é a própria palavra de Deus. Grafo sempre é o registro, tudo que é registro. Um livro é o grafo, Qualquer tipo de livro, não só a Bíblia, tudo que tem registro escrito se tornou grafo. Além da palavra grafo, nós podemos traduzir também a palavra, o termo palavra, para logos. O que é logos? Logos é a mensagem de Deus revelada para o homem. Logos é a vontade geral, a vontade plena de Deus. Por exemplo, a vontade de Deus é que todo homem se salve. Essa é a vontade de Deus. Mas Ele deu a cada homem o livre-arbítrio e por mais que Ele tenha vontade de que todo homem se salve, Ele não pode tomar decisão por ninguém. É a pessoa que tem que decidir no seu livre-arbítrio receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas Logos é a vontade geral. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer pelo pecador. Qual pecador? Todos os pecadores. Ele quer curar a quem? A todos. Agora, todos são curados por causa disso? Não. Só aquele que tem uma revelação pessoal. Então, Logos é aquilo que Deus nos dá a conhecer de si mesmo. Através do Logos, eu fico sabendo que Deus existe. Através da vontade suprema, da vontade soberana de Deus, eu fico conhecendo os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Ou seja, eu vou conhecer a palavra de Deus, que é Logos, a vontade suprema, a vontade plena, a vontade soberana de Deus revelada na sua plenitude. Quando, na verdade, a vontade de Deus foi revelada a homens, e esses homens escreveram, aí sim foi como um ditado, aí foi uma revelação da vontade de Deus. A escrita em geral foi pelo grafo, foi por uma inspiração. Nem toda a escrita da Bíblia Deus ditou. Olha, senta aí, escreve aí, no princípio. Não, isso foi inspiração. Agora, na verdade, a vontade de Deus, suprema, expressa e soberana, essa sim foi a que o Senhor ditou. Jesus aqui nessa terra, em carne e sangue, era o Logos de Deus. Por quê? Porque ele veio para mostrar Deus aos homens e ele subiu aos céus para mostrar os homens a Deus. Então ele veio para se revelar aos homens, o Verbo se fez carne. No Novo Testamento,
O termo logos, palavra, vontade de Deus, na verdade aparece 330 vezes o termo logos no Novo Testamento. E logos significa geral, a vontade suprema. Jesus cura, ele quer curar a todos, né? Então, na verdade, a vontade geral. E o logos de Deus está definido por João, o evangelista que se torna o apóstolo de Jesus, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O termo verbo aqui a gente pode substituir por logos, porque o termo verbo aqui no original, na verdade, é o termo logos em grego. Então nós poderíamos ler da seguinte forma: no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tendo em vista que o termo logos é o termo palavra, nós também podemos substituir agora o termo verbo ou o termo palavra pelo termo logos pelo termo palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, juntando os três, no princípio era o verbo, o logos, a palavra, e o verbo logos, a palavra, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, o logos, o princípio, o verbo, a palavra. Ou seja, a palavra que saiu da boca de Deus, haja luz, era o próprio Jesus, era a própria pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade que saía e fazia cumprir aquilo que saía da boca de Deus. Então, são três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, Deus Pai, o Senhor, o Verbo, a Palavra e o Espírito do Senhor. Muitas pessoas não conseguem entender a Trindade como que são três e são um, né? Eles têm atributos pessoais e eles têm atributos coletivos, né? Santidade é um atributo coletivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onisciente é um atributo coletivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onipresente é um atributo coletivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, quando falamos Criador, é específico do Pai. Quando falamos Consolador, é específico do Espírito Santo. Então, na verdade, nós vamos trabalhar um pouquinho depois falando sobre atributos intransferíveis e atributos transferíveis, para que possamos entender. Antes de existir qualquer coisa, o Pai, a Palavra e o Espírito já existia. O Pai, o Espírito e a Palavra. Uma forma bem simples de nós fazermos uma comparação que é a Trindade, nós podemos aí pegar como elemento o ovo, né? Um ovo de galinha. Por exemplo, o ovo ele tem três componentes, né? Todo ovo ele tem a casca, ele tem a clara e ele tem a gema. E não existe gema sem a casca e a clara. Não existe clara sem a gema e sem a casca. E não existe casca sem clara e sem gema. E por outro lado, você consegue separar os três. Você consegue ter a casca, você consegue ter a clara e você consegue ter a gema, mas os três se chamam ovo. Então é uma forma de nós podermos visualizar e entender mais ou menos o que é a Trindade, que nós vamos trabalhar mais para frente quando estivermos estudando as doutrinas, né? Antes de existir qualquer coisa, antes de Deus criar os céus dos céus, as coisas invisíveis, a palavra, o verbo, logos, Jesus, na verdade, nasceu. Jesus foi a forma humana. Maria nunca foi mãe de Deus. Maria nunca foi mãe do Logos. Ela é mãe da forma física. E a forma física tomou o nome de Jesus. Então, no princípio, era Christos. No princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra que saía da boca de Deus. Antes de existir qualquer coisa, já existia a palavra e já existia o Espírito do Senhor. Por isso que os três são
autoexistente, os três são onisciente, onipresente, onipotente, os três são eternos, de eternidade passada à eternidade futura. A palavra, desde o princípio, estava com Deus, a palavra era Deus. Nesse mesmo capítulo 1, revelador de João, no versículo 14, nos diz assim: e o verbo se fez carne, e o Logos se fez carne, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A palavra que saía da boca de Deus tomou a forma humana, vestiu, colocou uma vestimenta de homem, né? Se revestiu da humanidade. A palavra se fez carne, a palavra encarnou e habitou entre nós. Essa palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Logos, na verdade, é a vontade plena, a vontade suprema do nosso Senhor. Logos é uma palavra que regenera e nós fomos reconstituídos, nós fomos regenerados, nós fomos refeitos de novo pela palavra. Nós fomos refeitos de novo por essa semente. O próprio Jesus, explicando a parábola da semente, ele diz: a semente é a palavra, a semente é o Logos, né? Então nós fomos recriados pela palavra. A 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, Pedro nos diz: sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, Logos é uma palavra como uma semente que tem o poder de regenerar, que tem o poder de gerar de novo. Gerados novamente, gerados de novo, recriados, renascidos, né? Regenerados mediante a palavra, mediante o Logos. Pois fostes recriado, não de semente corruptível, porque o sêmen de Adão está contaminado. Então todo que nasceu a descendência de Adão tem o sêmen adâmico, tem a semente adâmica que é corruptível, contaminado. Mas Pedro está dizendo que nós, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, fomos criados de novo, fomos regenerados, fomos recriados. Ou seja, da primeira vez, o primeiro falhou, o primeiro Adão pecou. O primeiro Adão fez da sua semente uma semente corruptível. Por quê? Porque ele caiu na conversa do diabo, da serpente, deu ouvidos e desobedeceu ao Senhor e pecou. E porque um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir do pecado de Adão, todo ser pecou, né? Então foi contaminado. Quando nascemos em carne e sangue, quando viemos a esse mundo, quando entramos no planeta Terra, nós nascemos com a semente adâmica, nascemos como pecadores, nascemos de uma semente do pecado, que é segundo a situação do pecado original, do pecado de Adão. Sem Jesus, o homem vai para o destino que o pecado produz, ou seja, afastado de Deus, separado de Deus. Sem Jesus, o destino é inferno. Sem Jesus, o destino é perdição. Todo ser humano nasce com o senso latente não definido. Então, o senso latente da raça humana pende à natureza adâmica, pende ao mal. É isso que nós vamos trabalhar quando estivermos falando sobre as doutrinas da antropologia, o estudo do homem, a doutrina que estuda o homem. O homem tem uma natureza adâmica, o homem tem uma natureza carnal, uma natureza pecaminosa, que é, na verdade, a martiologia. A martiologia, doutrina do pecado, errou o alvo, errou o foco. Por isso que Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, absoluto, todo ser humano pecou e está destituído, desligado, está fora da glória de Deus. Agora, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12 até o verso 21, nos diz assim: por um homem vieram o pecado e a morte. Quem? Adão. E por um homem também veio a graça. Quem? Jesus Cristo. Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também entrou a graça. Através do primeiro Adão, todos pecaram. E através do segundo e último Adão, através de Jesus Cristo, na verdade você pode ser regenerado, gerado de novo. Colossenses capítulo 2, versículo 12, Paulo diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então nós fomos gerados de semente corruptível, ou seja, do esperma humano, do esperma do homem que está contaminado, porque Adão pecou, então está contaminado com o pecado original. Então fomos gerados do esperma adâmico. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Gênesis capítulo 1, verso 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Aqui a gente encontra um princípio de Deus. Tudo vai gerar segundo a espécie da semente, ou seja, isso é princípio, né? Não só o homem, mas a natureza, as flores, os frutos, as verduras, os legumes, os próprios animais, tudo vai gerar segundo a sua espécie. Esse é o princípio de Deus. Deus criou cada coisa com um potencial de se reproduzir dentro da semente a mesma espécie. Dentro de cada semente existe um potencial. Não é cada árvore, cada macieira que nasce que Deus tem que criar a maçã novamente. Não. Dentro da sementinha da maçã já tem o potencial de uma árvore que vai gerar segundo a sua espécie. Dentro da semente da laranja tem, na verdade, o potencial. Cada laranja tem seus caroços e o caroço é uma semente. Então, dentro da semente, ou seja, o esperma da laranja, a semente, o sêmen da laranja, com a capacidade de se reproduzir segundo a sua espécie. Não é cada caroço, cada semente que vai ser plantada, que Deus vai ficar criando cada vez o agricultor, a planta, a semente, uma árvore para produzir aquilo que tinha na semente. Não. Isso é o que muitos chamam da lei natureza. Isso é um princípio que Deus estabeleceu desde o começo de todas as coisas. Ele criou, ele deu o princípio, ele determinou e funciona segundo o seu princípio. Cada semente gera segundo a sua espécie. Ele deu uma ordem e essa semente produz segundo aquilo que está dentro do caroço, segundo aquilo que é a espécie da sua semente. Inclusive o homem.
O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Mas uma vez que Adão pecou, ele reproduz segundo a sua imagem. Quem nós éramos e quem nós somos agora em Cristo Jesus. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, para terminarmos aqui nossa aula de hoje, veja comigo Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 5, aonde vai apresentar a genealogia de Sete. É interessante nós observarmos que o texto começa dizendo a partir do versículo 1 a 3. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. À semelhança de Deus o fez. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Verso 2. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Verso 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Então, na verdade, Adão gera segundo a sua imagem. Adão gera segundo a sua espécie. Macho e fêmea os criou e os abençoou. Adão foi feito à imagem e semelhança. Pecou, agora, na verdade, ele vai gerar pecadores, e porque um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O último Adão, Jesus, vem em carne e sangue, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho vem, na verdade, na espécie humana, na figura humana, mas ele não depende da semente adâmica. Por isso que ele nasceu de uma virgem, e por ele nascer de uma virgem, ele não tem a semente contaminada. Por ele nascer de uma virgem, ele é o último Adão, ele é a nova espécie. Ou seja, ele não nasceu pecador e ele em tudo foi tentado, mas ele venceu a tentação e ele se torna então a semente incorruptível. Pedro disse que o homem foi de novo gerado pela palavra de Deus. Que palavra? Logos. Sendo de novo gerado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ou seja, a palavra de Deus, a semente de Deus, ou seja, Jesus veio ao mundo através da semente da palavra que o Espírito Santo colocou direto no ventre de Maria, que o Espírito Santo depositou direto no ventre de Maria. Poderíamos até dizer aí, na linguagem de hoje, que Jesus foi o primeiro bebê de proveta, né? Que a semente foi direto para o ventre de Maria. Jesus nasceu de uma virgem porque ele não podia ter o sêmen humano que estava contaminado, semente adâmica que estava corrompida, corruptível, mas ele não nasceu assim, ele nasceu de uma semente incorruptível. Por isso que em nenhum outro há salvação dado entre os homens, em nenhuma outra pessoa há salvação. A própria Maria, ela é bem-aventurada, ela é agraciada por ter sido escolhida para ser mãe da parte física de Cristo, Jesus. Maria é agraciada, mas ela própria nasceu de uma semente adâmica, ela própria nasceu pecadora, ela própria teve que ter Jesus como seu Senhor para poder ser salva. Por isso que no Cântico de Maria ela chama meu Senhor, Então, alguém semelhante a nós, alguém pecador como nós também. E aí então Jesus vem de uma outra semente, do Verbo que se fez carne, da palavra Logos que se encarnou, e na verdade é essa palavra que tem poder de nos regenerar. A palavra entra e gera uma nova natureza em nós, e a partir do momento que confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, temos então a nova natureza pela palavra de Deus, de uma semente incorruptível, que é esta palavra que não se corrompe. Que o Senhor te abençoe, que você possa afirmar essa verdade no teu coração, que você possa colocar isso em prática, sabendo que a realidade da nova criação em Cristo Jesus é algo tremendo e impagável com os tesouros da terra. Nunca perca uma aula, ouça mais uma vez, e que Deus te abençoe essas profundas revelações no seu coração. Valeu demais, até a próxima.